Tem lugares que a gente visita e tem aqueles que moram na gente. Garibaldi é mais do que um destino, é paisagem, é sabor, é história contada em silêncio. Sou Ivane Fávero, turismóloga, garibaldense e viajante madura. E hoje convido você a olhar a minha cidade com olhos atentos e alma aberta. Nos próximos dias vamos sentir o sabor dos nossos restaurantes, o silêncio das nossas pousadas, o brilho do nosso vidro, o cheiro das nossas trufas e a memória viva que pulsa em cada canto dessa cidade que me ensinou a ver com alma. Garibaldi está pronta para ser descoberta por você. Eu estarei aqui para te guiar por cada experiência. Fica com a gente, vai ser lindo! Vamos vê-las. Bem-vindas! Obrigada! Né? Oficialmente agora. Sim. Por favor, fiquem à vontade. A Devorata agora oficialmente é sempre muito bom. Em especial receber também quem é de casa para falar um pouquinho da nossa história. Essa história de mãe e filha, que é a minha história e da minha mãe. Essa história que começou há 38 anos, quase 39 anos, quando ela começou a produzir as trufas para nos sustentar, e que hoje então vocês também vão colocar aqui a mão na massa para entender qual é esse nosso processo, o que acontece por trás das nossas trufas, para que a gente possa mostrar para um montão de gente que queira conhecer o Destino Garibaldi, que tem a Devorata aqui e que tem uma experiência linda, inclusive, para eles produzirem, né? Essa história que é tão especial, transformada com afeto, também recebendo mãe e filha, né? Que isso faz com que seja mais especial, né? De mãe e filha, tá aí na entrada. Essa é a Mari, ela é filha da Ju. Aqui a Ju já nos contou, né? Começa com as trufas, vem para as barras, vem para um monte de inovação, que a Mari traz como uma grande empreendedora e turismóloga, devo dizer, né? E agora a gente vai literalmente se equipar, vamos virar chocolatiers por um dia, botar a nossa touca, o nosso avental, as nossas luvinhas e fazer chocolate. Vocês já fizeram chocolate antes na vida? Fazer, acho que não. Então, bora lá. Fazer uma trufa de verdade. E aí a gente vai conversando sobre todos os detalhes, vocês me perguntando também, tá bom? Vamos lá. Bora lá, então vamos lá. Bom, isso não faz parte da experiência do turista, mas a gente não ia perder a oportunidade de aproveitar a Ju Milani, essa grande empreendedora, que começou há quanto tempo a fazer trufa, Ju? 39 anos. 39 anos, né? Iniciei quando a Mariana tinha 2 anos de idade. Ela era uma criancinha, é pior que eu conheci ela ainda bem novinha, né? Bom, mas a Ju desenvolveu uma técnica muito artesanal e receita exclusiva e secreta de fazer trufas. Ela está aqui com os recheios e aí a gente resolveu entrar aqui na produção para mostrar como é feita a trufa. Qual o segredo da trufa Devorata enquanto tu vai fazendo aí? Segredos são segredos, né? Mas não lá, posso vamos dizer realmente assim, contar. Mas eu sempre digo parte de quê? Parte de muito amor, né? Muita vontade de realmente fazer com que desse certo. Então acho que essa é a minha receita fundamental, assim, a principal receita. E aí depois que eu aprendi a fazer a primeira trufa, aliás, quando eu comi a primeira trufa 39 anos atrás, na primeira mordida eu já me apaixonei por ela. E sempre sonhei que um dia, se eu pudesse, eu teria uma loja de chocolates. E aqui estou, né? A Devorata já vai fazer 20 anos, né? E a cada vez mais a gente está propondo experiências novas até para quem vem nos visitar também, né? E para o pessoal que mora aqui também. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho a Mariana entrando em cena. A Mariana é a filha da Jurema e também faz parte da inspiração tua para fazer as trufas, né? Isso, porque eu sou uma mãe solo, né? E aos
20 anos de idade. Eu ganhei a Mariana com 21 anos de idade e eu não queria mais trabalhar fora. E eu queria estar próxima a ela. E aí, uma das coisas que eu gosto de fazer muito é cozinhar. E fazer doce. Eu já fazia os brigadeiros, né? E aí, assim, o que eu pensei? O que eu vou fazer, né? E aí, eu realmente, né, parti para os cursos e decidi que eu iria trabalhar com chocolates. E nos primeiros anos eu trabalhei muito com doces artesanais. Então eu fazia os doces todos pintadinhos para as festas infantis. Mas é bem importante que o que vocês vão fazer aqui não é uma oficina de chocolate. Eu acho que é muito legal a gente falar que vocês vão fazer uma oficina de trufas de chocolate, as verdadeiras trufas de chocolate, porque diferente do bombom, que é feito em forma, que tem aquela casquinha durinha e uniforme, as trufas de chocolate elas são consideradas o diamante no mercado do chocolate mundial. Foram criadas pela França numa releitura do formato dos cogumelos, né? Então a ideia é justamente que esse processo 100% feito à mão, ele caracterize, né, aquela trufa final da Devorata, que é nada mais nada menos do que uma trufa de chocolate de verdade, que cada vez está mais raro no mercado de chocolate, né? Então vamos lá! Então a nossa produção, que a gente sempre fala que é o nosso coração, né, da nossa base familiar, ela fica na entrada de Garibaldi principal, bem em frente ao varejo da cooperativa Garibaldi, é onde a nossa produção acontece, a gente faz o nosso storytelling, enfim. Temos uma loja no centro de Garibaldi, voltada muito para o público local, mas também para aquele turista que está hospedado aqui, que está caminhando no centro, que quer conhecer. Essa loja então, que é a nossa loja de experiências, que é na entrada, né, do Vale dos Vinhedos, mas ainda por Garibaldi. E a loja então junto à Vinícola Aurora, em Bento Gonçalves, que também é uma loja que recebe muito turista, porque a gente tem muito turista que vem para nossa região, né, ao encontro do passeio da Maré Fumaça, turistas que vão inclusive para cidades vizinhas como Gramado e vêm passar o dia conosco. Então a gente hoje tenta estar nesses espaços para poder abraçá-los de várias formas, mas sempre com chocolate fresco, independente da produção não estar em todas as lojas. A qualidade do produto e a entrega, o storytelling, tudo que a gente faz como experiência, ela acontece em todos os nossos corações, né? É isso. É isso. Obrigada, Mari. Imagina, é um prazer receber vocês aqui. E agora a gente vai finalizar a trufa em seguidinha. E aí depois, essa sim, essa vai para vocês levarem, porque nada melhor do que comer uma trufa que vocês fizeram. Eu que fiz, é isso mesmo, né? Eu que fiz. Já posso colocar no meu currículo, sei fazer trufas. Ai, que linda, adorei a caixinha, linda. A gente está na Courmayeur agora. Sim, Garibaldi é a capital brasileira do espumante. Essa é uma vinícola muito reconhecida pela qualidade dos seus espumantes, mas que também elabora vinhos e enoturismo. Aqui se vivem experiências enoturísticas únicas e nós vamos apresentar hoje para vocês. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer a degustação devaneio. Essa experiência ela é uma degustação harmonizada de espumantes, vinhos e chocolates da Devorata. Ela acontece na nossa cave, então agora nós vamos seguir para lá. Vai durar mais ou menos 1 horinha, depois a gente retorna aqui para a loja, tá bem? Perfeito! Ela teve a fundação em 1976, então são 49 anos de história, né? E desde a fundação, toda a produção sempre aconteceu nesse espaço que vocês estão agora, né? E
desde 2003 que nós estamos nos especializando na produção de espumantes. Hoje somos referência e somos muito conhecidos pela qualidade dos nossos espumantes. Então aqui a nossa estrutura vocês conseguem ter um pouquinho de noção do que acontece, de como funciona. Temos outros setores também voltados para a produção de espumantes, né, que a empresa é grande. E hoje a Courmayeur é considerada de médio porte, né, é uma empresa que tem em média 800 mil garrafas por ano em produção. Então, em 2023, nós conquistamos a FSC 22000, que é uma certificação que garante a qualidade do nosso espumante. Ela é voltada às indústrias alimentícias, né? Então, toda empresa que tem essa certificação, tu pode contar que a qualidade vai estar garantida, segurança alimentar em todos os processos, por isso que a gente usa a toquinha aqui dentro, né? E aqui na Serra Gaúcha são pouquíssimas as vinícolas que conquistaram essa certificação, porque ela é muito trabalhosa, né? Tu tem que estar sempre ali com um controle absoluto de todos os processos. Tudo bem, agora vamos ver, conferir se tem essa qualidade na taça, né? Na taça, vamos lá. Então, meninas, a degustação devaneio, ela foi planejada, foi pensada para a gente ir muito além da degustação de paladar. Ela vai tentar explorar aqui os nossos 5 sentidos, tá? Então, a nossa visão, a nossa audição, o paladar, o olfato e também o nosso tato. Cada um de uma forma diferente, né? Ao longo da degustação, então, nós vamos, claro, focar sim no paladar e no olfato, mas vamos explorando todas as demais sensações que essa experiência oferece. Tá? É gelado. O espaço é frio e a gente vai colocar uma mantinha. Então, o primeiro, a harmonização que a gente vai fazer vai ser com o nosso espumante demi-sec, que ele é produzido a partir de 2 uvas, que ele é Riesling e Chardonnay. O demi-sec ele é um espumante meio seco, tem um equilíbrio entre a doçura e a acidez. E a gente vai harmonizar ele com uma barra trufada de chocolate branco, onde tanto a casquinha por fora quanto o chocolate dentro são de chocolate branco. Essa harmonização a gente faz a combinação do dulçor, tanto do nosso chocolate quanto do nosso espumante. Essa degustação é maravilhosa, vale fazer. E eu gostei muito deste demi-sec. Eu não sou a maior fã de demi-sec, mas este aqui, com esse chocolate branco, tá ótimo. Adorei, e eu sou fãzaça do Nature aqui da Courmayeur, que é um espumante sem adição dos açúcares, né, do licor. E esse aqui com o chocolate amargo, ficou muito bom, meio amargo, né? Depois, gente, eu não sei, com os tintos aqui ficou uma disputa grande, mas eu acho que eu ainda gostei desse chocolate rubi com o interior é com amora orgânica. E aí, Marcelin, esse vinho Marcelin, eu sou fãzaça também, então recomendo, é muito saborosa e assim, é uma experiência completa para vir com o tempo mesmo, né? Ficar aqui 1 hora degustando com calma, né, Ana? Muito bom. Tá aqui no meio desses pupitres é sentir a magia do espumante. Esse é o método champenoise ou tradicional. É o método que descobriu o espumante. Então toda a fermentação é feita dentro da garrafa. E eles estão aqui desde 2021, nesse processo de fermentação, e as leveduras vão se depositando aqui. Nesses pupitres a gente faz o remoage, que é girar 1/4 de hora a cada período, para que ocorra a decantação. E olha que a gente vê as espumantes, as borras, né, do espumante aqui. Depois essa tampinha é retirada
E aí é adicionado o licor de expedição, ou só completado, no caso do Nature, colocada a rolha, a gaiola, a cápsula. Vai ficar mais um tempo repousando até estabilizar e só depois vai para o mercado. Então é importante a gente conhecer todo o processo de elaboração de um espumante, que começa lá no agricultor, na parreira, na videira, né? Até chegar no mercado, para entender o valor que tem este produto. E o espumante brasileiro é um dos melhores do mundo, sim senhor, sim senhora. E a gente tem que valorizar isso, e a gente só valoriza mesmo conhecendo, né? Então venha visitar a Serra Gaúcha, venha para Garibaldi, venha para a terra do espumante, para a capital brasileira do espumante. E estamos no Di Paolo, essa tradicional casa aqui da Serra Gaúcha. Nasceu em 1994, tem 31 anos. Eleito vários anos pelo Guia Quatro Rodas ainda como melhor galeteria do Brasil. Só que realmente aqui se come muito bem. As massas, a sopa de capelete. Eu ouso dizer que a melhor gastronomia do mundo está aqui, na nossa região, está aqui no Brasil. E olha que eu já conheci mais de 20 países e cada vez que eu viajo, eu me certifico mais desta afirmação que eu faço com muito orgulho de que realmente a gente tem uma excelente gastronomia nas várias regiões do Brasil. Mas me permitam agora falar da minha região, que tem a influência da imigração italiana, né? Que tem aí a base toda dessa cultura brasileira com os povos originários, os indígenas, os africanos, os alemães, etc, etc, que vieram, e aí os poloneses aqui, os franceses, e aí dá esse caldo cultural tão saboroso. Então vamos provar e vamos mostrar para vocês e deixar o convite para virem aqui degustar as maravilhas da gastronomia de Garibaldi. E a minha massa preferida é o tortei com molho de tomate seco. É simplesmente divino. Eu recomendo quando vierem, provem. E a ideia mesmo é uma porção individual, para que você possa provar diferentes formatos de massas e molhos e até compartilhar com quem estiver contigo. Bon appétit! Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, é muito bom. Bom, e essa cultura da imigração italiana fundida aí a toda a sabedoria, tanto dos povos originários indígenas quanto dos portugueses, produziu essas delícias que são as sobremesas aqui da Serra Gaúcha. Para começar, o sagu. O sagu nada mais é que a bolinha da tapioca feita num caldo de vinho com açúcar, canela, especiarias, que se fazia na Itália este creme engrossado com farinha de trigo. Quando chega no Brasil, cria algo que é uma das melhores sobremesas do mundo, que é o sagu, que pode ser servido com creme de leite baunilha ou puro. E aí a fusão com a cultura portuguesa, que é muito típico gaúcho, a ambrosia e o pudim de leite, que são as sobremesas clássicas aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu digo, aqui a gente tem, né, o trio das sobremesas preferidas do Rômulo, e eu sempre lembro dele com carinho quando vou provar, né, o nosso bom sagu, e ele dizia que o melhor sagu de todos era o do Di Paolo. Agora estamos aqui no Centro Histórico de Garibaldi, na Rua Buarque de Macedo, projeto turístico Passadas Arquitetura do Olhar. E hoje a gente tem a condução de um historiador, condutor local de turismo e radialista aqui da nossa Rádio Garibaldi,
que faz a condução e vai nos apresentar o que é este roteiro aqui pelo Centro Histórico. João Paulo De Luca, obrigada. Imagina, Ivani, eu que agradeço pela confiança no nosso trabalho. Obrigado a todos do Viajante Maduro. Ivani, nós estamos numa rua muito histórica do Rio Grande do Sul, não apenas da Serra Gaúcha, né? A Rua Buarque de Macedo tem um papel histórico por ser uma rua de tropeiros. Ela é uma das ruas mais longas do Rio Grande do Sul. Ela começa em Montenegro e vai até Lagoa Vermelha. Aquele gado que era criado solto nos campos de cima da serra, região de Vacaria, de Lagoa Vermelha, de Bom Jesus, parte dele era conduzido até Porto Alegre. E era preciso abrir uma estrada, uma picada em meio à mata virgem, e essa picada virou a Rua Buarque de Macedo, e outra parte desse gado subia em direção ao interior de São Paulo. Passado esse processo dos tropeiros, começa a imigração italiana, e esses imigrantes chegam em Montenegro, no porto de Montenegro, via Rio Caí, e precisavam de alguma estrada, de algum local para subir a serra. E aí essa subida se dá através daquela pequena viela de terra, aquela pequena picada aberta em meio ao mato, que viria a ser a Buarque de Macedo. Aí eles subiam em mulas, subiam em carroças, em cavalos, alguns a pé também, dependendo do seu lote, né? E esses imigrantes vão se estabelecendo às margens dessa estrada e vão criando pequenos comércios, porque muitos dos imigrantes que vêm para Garibaldi, para toda a Serra Gaúcha, não eram apenas agricultores. Tínhamos alfaiates, tínhamos marceneiros, tínhamos ferreiros, tínhamos comerciantes, e eles criam essas pequenas casas de comércio, constituem a sua fortuna, fazem o seu negócio e aí criam casas comerciais vultuosas ao redor da Buarque. A cidade de Garibaldi cresce em torno da Buarque e ela acaba se tornando o coração da cidade, né? Através desses prédios históricos. E aí a gente vai chegando nos anos 90, em que o município de Garibaldi faz o tombamento desses prédios históricos, né? Preserva eles, e o resultado é que hoje Garibaldi é a cidade da colonização italiana, que tem o maior conjunto de casas em alvenaria preservadas de toda a Serra Gaúcha, né? São quantos hoje que fazem parte deste roteiro do Centro Histórico, do Passadas? Nós temos mais de 50 casas, Ivani. Aqui a maior parte delas na Rua Buarque de Macedo, mas temos outras ruas adjacentes que também contemplam alguns desses prédios históricos, mas o grande charme é na Buarque. Por ser uma rua, inclusive, sem fiação aparente, né, como o pessoal pode acompanhar, pelas luminárias que são um charme à parte, né, umas luminárias que são réplicas das primeiras luminárias que nós tínhamos aqui na Buarque de Macedo, pelos gerânios pendurados nas luminárias, né. Então é um convite para contemplação, inclusive até para um passeio a pé, né, Ivana? Exato. E o que eu acho bonito é a sinuosidade dessa rua. Como ela não foi planejada, ela se formou pelo movimento tropeiros, mascates, imigrantes, ela tem essa sinuosidade que dá uma característica particular para o Centro Histórico de Garibaldi. E a dica é, não deixe de caminhar por aqui, visitar o comércio, visitar os cafés, bares, restaurantes, aproveitar e tomar um bom espumante aqui e, obviamente, visitar a Igreja Matriz de São Pedro, que é belíssima, o museu, que é muito interessante. E essa é a Igreja Matriz de Garibaldi, a Igreja São Pedro. São Pedro é o padroeiro daqui e ela é uma igreja belíssima, né? E uma igreja centenária, né, Ivani? Ela foi inaugurada em 1924, então ela tem os seus 101 anos. Ela tem uma inspiração muito forte na Catedral de Lourdes, na França, né? Porque Garibaldi tem a sua paróquia administrada pelos freis capuchinhos. Então os capuchinhos vêm da província de Savoia, na França, trazendo já esse culto a Lourdes. Então eles se inspiram na Catedral de Lourdes para construir esse templo, né? Que substitui uma igreja antiga de madeira, né? Que acabou sendo destruída por um incêndio em 1920. Então ela levou 4 anos para ficar pronta. Ela passou por um processo de restauro bem importante, né? Cerca de 5 anos, que recuperou mais de 90% da originalidade dela. Isso foi muito bom. E outro detalhe, Ivana, importante, dentro dela temos um órgão de tubos que também está passando por um processo de restauro, está para ser finalizado agora, né? Com mais de 18 mil peças, sendo os 3 maiores do Rio Grande do Sul, Ivana. Garibaldi é uma cidade formada eminentemente pela imigração italiana. Sim, vieram os franceses, sírio-libaneses, poloneses, mas a maior parte imigrantes italianos. Mas as 3 congregações religiosas que vieram para cá eram franceses. Então, o meu pai veio estudar aqui nos Maristas. Sim. E aí eles mal sabiam falar português, porque falavam italiano. Aí tiveram que aprender o português e na escola aprendiam o francês. Então, realmente teve uma base educacional e aqui foi o polo cultural da região da Serra Gaúcha por muito tempo. Agora vamos visitar a igreja. Vamos lá?
E visitar o museu é uma experiência e valoriza sempre o conhecimento sobre a cidade, mas o próprio prédio tem história, né? É um dos prédios mais antigos da imigração italiana, Ivane. A base dele, o térreo dele, onde nós estamos, né, é de 1884 e o andar superior de 1892. E antes desse museu, ele abrigou a Sociedade Italiana de Mutuo Soccorro Stella d'Italia, que era uma espécie de congregação, uma sociedade criada pelos próprios imigrantes para auxiliarem os seus compatriotas à medida que eles vinham chegando, enfrentavam algum problema com documentação, com lote, com ferramentas, enfim, uma pequena pensão, digamos assim, que eles pernoitavam por aqui para depois seguir caminho rumo ao seu lote, né? E aí depois ele passa para a Itália, enfrenta alguns problemas durante a Segunda Guerra Mundial também, e desde 1985, então, ele é nosso museu, com muitas peças que foram doadas pelos imigrantes, pelos descendentes dos imigrantes também, e o arquivo histórico, né, com muita documentação farta da imigração italiana. É verdade, muitos conseguiram cidadania, né, da imigração italiana, enfim, como descendentes aqui. Mas a cidade tem o nome de Garibaldi. Por quê? Né? Vamos entender melhor isso? Vamos lá. Então, Garibaldi tem o nome do herói dos dois mundos, mas por que isso? A figura do Giuseppe Garibaldi, Ivane, ela sempre foi uma figura de herói para os imigrantes, né? Então, à medida que eles chegam aqui, eles já chegam cultivando a imagem do Giuseppe como um herói de dois mundos, pelo Giuseppe ter lutado pela unificação italiana, a partir da década de 1870 lá na Itália, né? Então, se cria esse conceito de herói, e a partir do momento que se inicia o processo de emancipação de Garibaldi, os emancipadores, eles solicitam essa mudança de nome, que antigamente era colônia Conde D, e quando Garibaldi se emancipa, em 1900, vira Garibaldi, graças a ele. E uma das casas mais emblemáticas do Centro Histórico de Garibaldi é a Mansão Mazzini. Muita gente quer visitá-la, né? Não é possível, mas só contemplar por fora essa obra arquitetônica é um encantamento, né? A riqueza de detalhes arquitetônicos dela, Ivane, é surpreendente. Ela é uma mescla de estilos arquitetônicos, né? É uma casa particular, né? Então, ela, por enquanto, está fechada ao público, né? Mas só de passar aqui, como vocês caminhar por aqui, contemplá-la, né? Ver essa riqueza de detalhes, já vale o passeio, né? Até porque somos próximos a Ermida também, né? Dá uma esticadinha nessa caminhada e você vai ter uma vista privilegiada da cidade, junto com essa casa histórica. Tem a Igreja dos Capuchinhos aqui pertinho também, né? Que é outro prédio muito importante em termos de arquitetura histórica. Então essa parte aqui, já saindo um pouco da Buarque, também é outro ponto bem bacana de Garibaldi. Vamos lá conhecer o apartamento do Hotel Casa Curta, onde nós vamos nos hospedar hoje. Eu e a Lu, já sabe qual a cama, né? E as boas-vindas do César Nicolini, que é o proprietário daqui, ele, a sua família, enfim, a família Nicolini aí, com bom espumante, lógico. Esse clima maravilhoso aqui dessa primavera em Garibaldi. E aqui o hotel é um dos mais tradicionais, dos mais antigos e tradicionais, totalmente revitalizado, tem áreas como piscina, um restaurante, a Osteria Casa Curta é fantástica, o café da manhã daqui é maravilhoso, vocês vão acompanhar amanhã de manhã, tem salão de eventos, então é um hotel realmente para vir e contemplar toda a região aqui do Vale dos Vinhedos. E uma boa oportunidade de curtir o final de tarde é chegar aqui no Casa Curta antes do anoitecer, já dar uma relaxada, se preparar para o jantar aqui ou em algum dos restaurantes aqui de Garibaldi que integram aí o Garibaldi Gastrô, e aí abrir um bom espumante. Esse é o Barão, é o espumante da casa, e nós vamos degustar aqui no jardim do Casa Curta. Também poderíamos optar pela piscina, mas aí a gente resolveu aproveitar aqui esse dia primaveril e degustar o espumante Barão aqui. Vamos lá.
Nós viemos jantar hoje no Primo Camilo e ao lado do Primo Camilo está a Exigente, essa loja que vocês conhecem, que é fábrica e loja e aonde boa parte das roupas que eu uso são produzidas. E uma novidade, vocês podem agendar, no dia que vierem jantar aqui, agendar para conhecer a loja, né, conhecer a produção própria aqui da Exigente, em qualquer dia, horário da semana, só marcar pelo WhatsApp ou pelo direct. Então vamos lá? Jantar agora. Nós temos aqui então a cumbuca de porcini. Os porcini são colhidos pelo chefe Pessari nos bosques da região, acompanhado de um pão colonial. Um bom proveito para vocês. Se tem algo que tornou este restaurante famoso foi o cogumelo porcini. Sim, o Pessari, o Primo Camilo foram pioneiros em trazer essa iguaria e valorizar os cogumelos que a gente tanto tem aqui na região, especialmente nos campos de cima da serra. E aqui eu estou degustando um com esse pãozinho colonial. Ele está quentinho, com azeite de oliva, ervas finas e é uma delícia, gente. Olha, eles fazem massas, filés, enfim, tem vários pratos com porcini, sim, porcini brasileiro aqui da Serra Gaúcha. Muito bom. E aí, Wagner, o que temos aqui? Estão belíssimos, né? Tão bons quanto belos, vai ser um espetáculo. Com certeza. Aqui tem uma seleção, inclusive, do nosso menu, que é bem vasto, diga-se de passagem, mas com alguns dos principais pratos hoje solicitados aqui na casa. Por exemplo, aqui temos o nosso prato da Boa Lembrança, essa associação que existe há mais de 30 anos no Brasil, onde 99 restaurantes fazem parte dela. Aqui no Rio Grande do Sul apenas 7, na nossa região o Voivinho apenas nós. E todo ano temos que elaborar uma receita e você leva de recordação para casa uma cerâmica pintada à mão alusiva a ela. E eu já tenho na minha sala uma coleção, tá ficando bem bonita. Aqui ótimo, então hoje tu levarás para casa a lasanha de cordeiro com cebola caramelizada. Perfeito. Seguimos aqui um prato bem tradicional, o pessoal é bem carnívoro na nossa região, um filé com molho de 4 queijos. Isso. Acompanhado com risoto de ervas finas e legumes grelhados, também bastante solicitado na casa. E o queridinho, sem sombra de dúvidas, um nhoque de batatas, mas não é qualquer nhoque, é um nhoque recheado com queijo, com abundante ragu de cordeiro, assado lentamente no nosso forno a lenha. Então aqui, penso eu que estarão muito bem servidos e é uma palhinha do nosso menu, que contempla ainda mais massas, risotos e afins. Muito obrigada, Magner. É isso, as ordens. Bom apetite. Tenho certeza que sim. Tá ótimo isso aqui. Esse sorvete de forno é a sobremesa e carro-chefe aqui e é realmente muito bom. Vem com clara de neve, os morangos, as nozes e o sorvete. E aí, Lu, é bom? É uma das melhores do mundo. Encerramos o primeiro dia de experiências, vivências aqui em Garibaldi, mas amanhã tem mais e eu já vou embora com o meu prato da Boa Lembrança aqui. Mas sim, amanhã nós vamos ter mais novidades, mais experiências, mais restaurantes, mais hospedagem. É isso tudo é Garibaldi, a capital brasileira do espumante, cheia de maravilhas para a gente vivenciar. Boa noite, que agora a gente volta pro hotel e é isso, amanhã tem mais. Tchau!
Segundo dia de roteiro aqui em Garibaldi e a gente vai começar esse dia que vai ser outro dia fantástico, no melhor estilo, tomando um maravilhoso café da manhã aqui no Hotel Casa Curta. Vamos juntos? Sim, Garibaldi tem o recorde mundial Guinness Book pela maior taça do mundo, a taça de espumante que a Mada Ilustre produziu para a FENACHAMP, a Festa do Espumante Brasileiro. Ela tem 2,15 metros e pesa 33 quilos. Olha a dimensão só olhando o meu tamanho. Foi toda feita com vidro soprado, envolveu toda a equipe num belíssimo trabalho orquestrado aí pela diretoria da Mada Ilustre. Bom, o vidro ele surgiu então através de um fenômeno 100% natural, que foi o raio. Isso aconteceu então por conta da alta temperatura que o raio possui, que é de em torno de 30 mil graus, e quando o raio ele atingia as areias da praia, por essa areia conter o sódio e o cálcio, esses componentes então se fundiam. Quando se solidificavam, se transformavam no que a gente conhece hoje em dia como vidro. Agora vem com a gente conhecer essa arte milenar de fazer o vidro soprado, o vidro artesanal, com o domínio de todo o saber que foi sendo transmitido desde lá dos tempos da descoberta do vidro, depois passando obviamente por Murano, né, na Itália. Então ali estão os fornos a 1400 graus com todos os compostos, basicamente a areia e os outros que fazem o vidro, e aí o processo é tirar aquele caramelo incandescente, transformar ele em um círculo, aí depois soprar, resfriar, soprar, até dar o molde. Então este vidro ele tem uma qualidade realmente superior e aí a gente vê isso traduzido nas luminárias e nos objetos de decoração aqui da Mada Ilustre, que vale sim muito a pena conhecer e aprender e desfrutar dessa sabedoria aí. É emocionante. E aqui iniciamos hoje a visita pela Cooperativa Garibaldi. Aqui a gente está dentro de uma antiga barrica de vinho, tem até um eco, e esses são os cristais, né, que são formados pela decantação do vinho. O bitartarato de potássio está aí e, bom, o que a gente vê aqui é já a riqueza da história, da cultura, de centenas de famílias que fazem com que toda a cadeia produtiva da uva e do vinho chegue à nossa mesa e nos dê o prazer. Mas visitar a Cooperativa Garibaldi é viver várias sensações e é descobrir que a videira assim tem 4 estações: primavera, outono, inverno, verão, e a gente vai conhecer um pouco desses estágios visitando aqui a Cooperativa Garibaldi. Vamos juntos? E uma das mais tradicionais vinícolas do Brasil, e aqui obviamente Garibaldi Serra Gaúcha, é a Cooperativa Garibaldi. Tem 94 anos e 470 famílias de associados. De fato, são muitas pessoas que estão envolvidas na elaboração desses produtos que chegam aqui, né, para a nossa degustação, para que a gente prove, adquira, consuma em casa, nos restaurantes, etc. Essa degustação que a gente fez agora, a taça e prosa, ela traz realmente essa conversação entre diversos espumantes que eles têm, e a linha é muito maior. Eu adorei conhecer o Viognier, que eu ainda não conhecia, degustar novamente este espumante já mais estruturado, o Acordes, que é o meu preferido, que já é um espumante é Champenoise, é o único Champenoise daqui, os outros são Charmat, mas de longa fermentação. E aqui, adorei conhecer esse Prosecco Sweet, tá? Delicioso, leve. E obviamente o Moscatel,
que é o moscatel talvez mais premiado do Brasil, no mundo todo, e é o carro-chefe aqui de vendas. E aí a harmonização, ela é já uma escola para a gente levar para casa e depois saber como fazer essa deliciosa brincadeira de aproveitar melhor os sabores, tanto do alimento que a gente escolhe, quanto do vinho ou espumante que a gente adquire. E esse aqui foi perfeita, nota 10, assim, todos os produtos harmonizaram muito bem e a gente sai daqui aprendendo e, portanto, valorizando muito mais o espumante brasileiro. E agora nós estamos aqui na Osteria della Colombina, aqui na Estrada do Sabor, em Garibaldi. Esse é um dos lugares que eu mais amo daqui, de toda a região. Eu conheço desde 2001, quando foi criada aqui a Osteria della Colombina. Eu tô aqui com a Raíssa, que era uma criancinha. Acredita que depois ela foi minha aluna e eu juro que ela já foi mais baixinha que eu. Né? Vou ficar aqui, ó, uma noção mais baixa. Mas a Raíssa vai explicar como funciona, eu digo, a experiência, Osteria della Colombina, a oficina e o cardápio. Qual é o cardápio da casa que é tão consagrado e saborosíssimo? Muito bem-vinda, Ivane, é uma alegria, né, tê-los aqui conosco, né? A Ivane, que é uma pessoa muito especial na nossa família, né? Não só como profissional, mas como amiga, né? Acima de tudo. Então, uma alegria mesmo, num dia tão lindo, tão ensolarado, né? Belíssimo. Tu estar aqui conosco. Então, a Ivane faz parte da nossa história, mas o objetivo da casa, da minha mãe, né? Sempre foi valorizar a nossa cultura, né? Relacionada à imigração italiana, as lembranças da infância dela, né? De toda essa afetividade que a cozinha italiana, né? Da imigração italiana traz. Então, além da refeição de ser resgate o cardápio, né, boa parte do alimento é produzido aqui pela nossa família, né? Então a Rosângela cuida, né, de toda essa produção agrícola, né, sustentável, né, com a produção orgânica, biodinâmica, né? Então vamos dizer assim, é do campo à mesa, né, toda a transformação do alimento. E também, claro, valorizando outros pequenos produtores da agricultura familiar, da agroindústria familiar da nossa região, né? Então o cardápio, né, até já é um cardápio que tem 24 anos quase, né, que ele segue, né, que é uma sequência desses pratos. E, enfim, também tem oficinas, né, com a Dona Aldete, para ter um momento mais especial com ela, que é a oficina Mãos na Massa, onde faz a colombina, que batiza, né, que dá nome à nossa osteria. Então, não é só um almoço, né, é uma vivência na nossa casa, né, com a nossa família, e eu acho que vai além do somente alimentar-se, né. Então, é isso que a gente se propõe, né, nesse acolhimento, né. E é sempre uma satisfação receber a todos que vêm à nossa casa. E aqui na Osteria della Colombina a gente realmente faz uma imersão na imigração italiana, até pelo conceito do porão da casa. Este é o espaço onde é servido o alimento, que a cozinha fica em cima e dentro de todas as normas, mas aqui a gente manteve a originalidade. Então, o chão de terra batido, porque isso mantém o clima agradável e dá essa rusticidade gostosa. Aí, as paredes de tijolo e pedra, aqui as barras, né, ainda de antigas araucárias, né, sustentando a casa de cima de madeira. E aí, contando a história disso tudo, a gente vai vendo vários elementos, desde, né, toda a história da família, da Dona Aldete, do seu falecido esposo, das 4 filhas, dos genros, dos netos, mas aí vai passar também pelo esforço que ela fez como uma mulher viúva que se reinventa e se transforma e fazendo muitos cursos, capacitações, entra no mundo do turismo, uma agricultora, né, que entra no mundo do turismo e transforma isso num dos restaurantes mais reconhecidos, especialmente quando a gente fala em turismo rural, em slow food, né? E aí é um dos restaurantes mais reconhecidos do Brasil, sim. E quem vem para a Serra Gaúcha e não conhece a Osteria della Colombina, não conhece a essência da Serra Gaúcha que está aqui.
Isso é realmente alma e alimento. O que chamavam de colombina, Odete? Porque na realidade ela tem o formato de pombinha, né? Uma pombinha no ninho, se você vai olhar, ela é toda encolhidinha. E a maioria das famílias tinha também as pombinhas, sabe? Aquelas caseiras lá, aquelas que tinha nos telhados, né? E nos ninhos, se você vai ver, ela tem bem esse jeitinho de estar encolhidinha, né? Com a cabecinha lá bem parecendo estar com frio, né? E por isso que é a colombina, ou pombinha em português, né? Mas o jeitinho dela é como estar no ninho. E da onde surgiu a tradição de pegar um retalho de pão e fazer a colombina? Eu era bem pequena e eu ganhava de minha mãe no início. Depois eu vi ela fazendo e me ensinou a fazer, mas fazia os pães grandes, né? E ela deixava uns fiapinhos para fazer a tal de colombina, para agradar os pequenos. E ela assava antes, os pães grandes demoram para assar 1 hora, né? Isso aqui, em 10 minutinhos, ela já estava prontinha, então as crianças se divertiam. Imagina, e era pão fresco, quentinho e ainda... De formato de pombinha era fantástico para eles, né? E aí eu cresci assim, cresci vendo isso aí. E depois, na medida que eu cresci, eu vi que também as vizinhas, as outras avós, outras mães, as minhas tias, madrinhas, todas faziam. Era uma tradição, Isso. Né? Eu vim e dei o nome ao lugar e também passei a fazer uma colombina para cada visitante, né? Não, mas olha só, isso é semente de uva. No início se usava feijão, porque a tradição a gente usava o feijão. Mas ela ficava com o olho esbugalhado. Isso, a primeira. A dona Odete que inventou isso. Olha, o formato da uva é com o rabinho para trás, né? E agora eu chego aqui na Fornello di Lucia. Essa bela casa, esse belo espaço que nos acolhe apresentando várias delícias. Começam pelas geleias, mas não pensem em geleias de frutas convencionais só, não. Tem as convencionais, mas tem algumas muito inusitadas, inovadoras e deliciosas, que trazem o vinho e o espumante na harmonização com as frutas e que vão bem com doces ou salgados. Mas também tem as compotas, tem as caponatas, tem o grosto di nata, tem as torradinhas, tem o panforte, tem muitas delícias. Vale vir aqui. A degustação é muito interessante porque a Lúcia vai orientar cada sabor a ser provado numa ordem. E todos os produtos podem ser adquiridos aqui, fresquinhos, e levar para casa e ter lá um farnel de sabores na sua casa. Uau, todas essas delícias aqui. Agora me explica aí o que é cada uma dessas. Em princípio já são lindas de olhar, né? Muito obrigada. Tô louca para provar daqui a pouquinho. Já vamos conferir na prática como que são. Mas o que tem aqui? O que o turista, o visitante, o morador local pode vir aqui adquirir? Sim, nós temos a linha de compotas de frutas, inclusive a compota de pera ao vinho. Temos a linha de geleias com vinhos finos e espumantes. Cada fruta está harmonizada com um vinho varietal. Perfeito. E finalizamos com a geleia de espumante rosé. A linha das geleias tradicionais, inclusive o figo com nozes. É espetacular. É espetacular. É divina, né? É. A linha zero açúcar, que é sem adoçante e sem conservante também. A linha das geleias com pimenta e a linha de antepastos, que é 100% azeite de oliva extra virgem. Já faz um diferencial, né? Totalmente. Não tem comparação. O grostoli di nata, o nosso sabor de nona aqui também, e as torradinhas de pão de batata, que serve tanto com as geleias quanto com os antepastos. E agora vamos provar? Vamos para conhecer provar, os sabores? vamos provar. Sente-se, Vânia, fica à vontade. Vamos começar com o grostoli di nata, que é bem leve, bem crocante. Nada de conservante. Receita autoral.
E crocante mesmo. E ele fica assim 5, 6 vezes, bem tranquilo. É? Sim. Olha só. Não tem os Esse é conservantes. perfeito para levar mesmo para casa, né? Sim. Leva para manter. presente, leva para viagem, deixa num potinho fechado, serve com café, com espumante, com chá. Agora vamos começar com as geleias com vinho. Eu sugiro que venha da sua direita para a esquerda para sentir todos os sabores. Então esta é a geleia de espumante rosé. Você pode pegar as espátulas e a cada prova a gente descarta aqui. Essa é uma geleia bem delicada, bem elegante, serve ela com queijos mais leves. Olha o brilho disso. Impressionante. É a redução do espumante mesmo, né, de verdade. Eu não uso polpas, eu uso sempre as frutas. Então fica muito mais, né, o perfume, o cheiro, o sabor. A Amora está com o vinho Taná, um pouco mais encorpada. Essa é para servir com um bolo amanteigado, cuca, pão doce, queijos. Divina. O figo está com nozes. Noz pecan, aqui da nossa região. A gente compra dos produtores da região. Olha isso, gente. E tem nozes mesmo, não é? Olha aqui. Ahá. Nozes de verdade. E o figo de verdade, né? Figo tem de sementinha. verdade. Sim. Chimia de bolinha, como dizia a Lúcia. Agora vamos nessa mais Essa é mais apimentadinha. picante e tem o sabor do agri também. Tem os temperos. Então esta é maravilhosa para carnes. Tira a carne do fogo, larga uma colherada e deixa as lágrimas escorrerem. Pronto. Poesia, poesia. E para finalizarmos, o nosso já famoso antepasto de hibisco. Pensa, um antepasto de hibiscos. Tem toda a base de fibras do hibisco, né, que é riquíssima, fantástica, e aí tem os sabores dos temperos. Levemente aquecida, serve como entrada, com pães, com torradinhas, com focaccia. Tá maravilhoso. Muito obrigada. Serve com queijos, acompanhando Eu carnes. gostei que tu dá uma leve aquecidinha, né? Isso. É 30 segundos de micro-ondas ou 1 minuto em banho-maria. Pronto, é o suficiente. Não é para ferver, é para aquecer levemente. Sim. Aí ele abre menor. mais o sabor. Sim. Muito bom. Obrigada. Adorei. Adorei. E aqui, olha só o que a Lúcia me entrega com muito carinho, né? Merece, Vânia. Oh, querida. Não, uma isso é um capricho só. A cartinha eu vou ler com muito carinho, porque... grande. Não, e vem, viva, amor. Tem um pera porquê. com vinho, geleia de espumante, figada com nozes e o de figo. E por Tem quê? um porquê de cada um desses sabores. Então vamos Está lá na saber. cartinha. Ah, que legal. Eu vou ler com carinho. Obrigada. Merece, Vânia, merece. Obrigada. E agora aqui chegamos na Pousada dos Frades, bem no centro de Garibaldi. E aqui a gente já esteve em outras vezes, vocês devem lembrar, mas realmente é um local de acolhimento e paz, aonde a gente vem, tem um bom atendimento, bastante acolhedor realmente, os quartos são tranquilos, né? E tem um café da manhã delicioso, mas tem uma particularidade nessa hospedagem. Tem uma igreja, uma belíssima igreja dedicada a São Francisco, aqui mesmo, dentro da Pousada dos Frades. Eu convido vocês agora a conhecerem melhor a Pousada dos Frades, ótima opção de hospedagem, especialmente se vier para os eventos do centro de Garibaldi, como Garibaldi Vintage, mas para todo momento, para curtir Garibaldi, Vale dos Vinhedos e a região aqui da Serra Gaúcha. Vamos juntos? E esse é um dos apartamentos aqui da Pousada dos Frades, em Garibaldi.
Então eles são muito tranquilos e tem essa bela vista da cidade. E, enfim, é realmente para descansar, contemplar e aproveitar o bom de Garibaldi e da região. E agora chegamos na Shandong. Nada melhor que encerrar a jornada, depois ainda vem o jantar, né? Mas a jornada de visitas, de experiências e de enoturismo aqui por Garibaldi, a capital brasileira do espumante, na Shandong do Brasil. Sim, faz parte do grupo Moët Chandon. São 50 anos que a Shandong escolheu este território para estar no Brasil. E são poucos países que a Shandong também se espalhou, mas esse foi um dos primeiros onde ela entendeu que o terroir daqui era realmente muito especial. E aqui, né, eles reabriram para o enoturismo já com experiências bem distintas e espaços maravilhosos, seja no terraço, no jardim, junto aos vinhedos, com diferentes possibilidades de degustar os espumantes, que são diversos, e também petiscar sabores de chefes aqui da região. Vamos juntos? Estou aqui com a Delphine, ela é diretora aqui da Shandong do Brasil. Veio da França para cá também ela, né? Não só a Shandong, né? A Moët Chandon. Mas a gente estava aqui falando justamente sobre a proposta do enoturismo e algumas novidades também de produtos. Então, Delphine, hoje, quem quer visitar a Shandong do Brasil, como faz e o que pode viver aqui? Então, primeiro temos vários espaços dentro dessa casa. Reabrimos essa casa faz 1 ano e meio. Temos um espaço onde estamos justo agora, que é nosso terraço, onde aí não precisa agendamento. É só para vocês vir curtir o espaço e temos um cardápio, tanto espumante em taça, em garrafa e alguns petiscos que vocês podem curtir. Além disso, temos um espaço no jardim, que é um espaço de degustação, que é dentro de um container, onde aí sim é sob agendamento e aí é via a plataforma do Wine Locals, que aí vocês podem fazer a reserva. E como comentei, temos um jardim que está aberto os sábados, aí é mais perto do vinhedo e realmente é o mesmo cardápio que o terraço, mas você pode curtir lá mais perto da uva e agora que começa a brotar a brotação do vinhedo, é bem legal. Bom, petiscos aqui vocês veem dadinhos de tapioca e... Um beef Wellington, um baby beef Wellington. Perfeito. Então os petiscos realmente são muito saborosos, eu já provei outras vezes aqui, mas eu adorei a novidade que a Delphine preparou aqui, um Blanc de Blanc. Mas não é Chardonnay, é Riesling itálico. Essa é a novidade aí. E o grande diferencial, né? Exatamente. De ter, e essa uva que é dos imigrantes italianos, talvez uma das primeiras brancas assim a ser trabalhada aí, e hoje a Shandong valorizando este território, né? Exatamente. O Riesling itálico faz parte do patrimônio da Serra Gaúcha e faz parte do assemblage da Shandong. Então, dentro do Brut, nosso clássico Chandon Brut, temos o Pinot Noir, o Chardonnay e o Riesling itálico. E a particularidade, para essa vez, homenagear a comunidade e nossos viticultores, é 100% dos viticultores de Montebello do Sul que trabalham com nós, as distintas famílias. Então, também é para render homenagem para eles e todo o trabalho que fazem todo ano para fazer acontecer também a Shandong. Perfeito. E são 150 anos de imigração italiana, como falávamos, 50 anos de Shandong no Brasil, mas a Shandong faz parte de um grupo maior, né? Então, eu falei no início, a Moët Chandon, mas explica um pouco isso para entender. E por que escolher Garibaldi para Shandong se instalar no Brasil, né? Então, a história da Shandong começou efetivamente com o presidente da Moët Chandon na época, no fim dos anos 50. Ele tinha já a visão de explorar outros terroirs para o espumante, porque a Champagne no final é uma denominação delimitada, pequena, né? Pequena. Então, para poder dizer o consumidor, através do mundo, vai querer provar espumante de qualidade.
Então, começaram a exploração com a Argentina em 1959 e em 1973 colocaram a primeira seguinte, depois da Argentina, aqui em Garibaldi. Porque Garibaldi já tinha essa tradição, acho que afinal é o berço do espumante no Brasil. Então, definitivamente já tinha esse elemento e aí colocamos só no do Brasil. E depois foi crescendo, agora são 6 vinícolas no mundo. Então, além do Brasil e da Argentina, tem a Califórnia, a Austrália, a China e a Índia. E esse espaço tem nome e o que acontece aqui, Delfine? Então, esse é o espaço Névoa das Encantadas. Aqui acontecem nossas degustações. Então, são degustações guiadas que permitem descobrir todo o portfólio de espumante. Porque é uma degustação só de espumante, mas com muita diversidade. É verdade. Aqui já uma amostra, né? Exatamente. É isso aí. Aqui com o Lucy, ele e a Kari comandam aqui o Benvenuto Restaurante, esse espaço delicioso onde a gente vem porque gosta de vir, porque se sente bem, porque sabe que vai ser bem atendido, que sabe que vai comer bem e vai tomar um bom vinho, um bom espumante, um bom drink. Um bom papo. E muito bom papo, né? E a gente estava aqui já papeando bastante. Agora conta um pouquinho assim, qual é a proposta deste restaurante do Benvenuto? A proposta do Benvenuto, então, é um restaurante local que abraça a todo mundo, né? Os turistas, o pessoal aqui de Garibaldi, da região. Ele é uma extensão da casa das pessoas, né? O pessoal vem para cá para se encontrar, para aproveitar uma boa música, um bom ambiente, uma boa comida, ficar relaxado, né? E se encontrar. O pessoal gosta muito de vir aqui para se encontrar, para reunião de família, para viver bons momentos, né? Nós funcionamos de segunda a domingo, né? Segunda a sábado à noite e sábado e domingo ao meio-dia. A gente tem alguns períodos que é legal o pessoal acompanhar na rede social, para que a gente abre domingo à noite em certos períodos, né? Depois fecha, então segunda a sábado à noite, sábado e domingo ao meio-dia. E assim, aqui praticamente tudo que está no cardápio são nossos carros-chefes. Isso é ótimo. Né? A gente tem massa, risoto, carne, petisco, e é um cardápio bem enxuto, não é um cardápio extenso, sabe? Não é cheio de coisa, ele é bem objetivo. Uma massa com uma carne, um risoto com uma carne, só carne, carne salada, carne e legumes, bem E tem fácil. opção vegetariana? Tem opção vegetariana, né? Muito boa, e pro vegano também, né? Nós temos um risoto que, para quem é vegano, gosta muito, que nossa comida ela tem sabor. Ela é uma comida com uma pegada caseira, sofisticada caseira, né? Mas tem um sabor. Eu acho que é isso. É por isso que as pessoas que vêm para a Serra, o pessoal que tá de passagem, porque a gente tem muito turista recorrente, né? Vem uma vez, vem de novo, passa 1, 2 anos e ele não pode deixar de passar. Isso que a gente escuta. A gente volta e o sabor é o mesmo, sabe? Não tem aquela... uma hora é bom, uma hora é ruim, não. Eles voltam e o padrão... Né? É isso que a gente acha legal. E encerramos 2 dias de produção em Garibaldi, a capital brasileira do espumante. Foi muito intenso e a certeza é que Garibaldi é um destino completo
e é um baita destino. De fato, tem atrativos para ficar aqui uma semana. Nós não conseguimos nem visitar metade do que essa cidade tem a oferecer. E se a gente olhar para a região, todo o Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, Monte Belo, Santa Teresa, enfim, toda essa região da Serra Gaúcha, há muito o que fazer por aqui. Então, venham descobrir tudo que Garibaldi tem a oferecer, venham vivenciar Garibaldi, venham aproveitar todos os atrativos permanentes durante 365 dias do ano. Se não assistiu tudo, volte, tem várias possibilidades. Tem postagem no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos destaques, enfim. Ou manda um direct pra gente, pro Garibaldi Gastro. E a gente quer encerrar agradecendo a todos os empreendedores que fazem parte desta associação aqui de Garibaldi, que abraça realmente a oferta turística local, os empreendimentos turísticos locais, mas que principalmente quer abraçar você. Venha nos visitar.